Antônio, Fala comigo. 100k. Quê? 100k. Hã? 100. Oh, meu Deus, eu não tô ouvindo errado. Atingimos 100k. Ih! Hoje é 5 de janeiro. E eu estou aqui. Mais uma vez a maior praia do mundo. Para começar o ano bem. Na verdade chegamos aqui dia 3. Só que não tinha faixa de areia. Tinha tido uma ressaca. Era impossível transitar. A gente esperou 2 dias para a maré baixar. Mais uma vez eu vou encarar a maior praia do mundo. Desta vez eu estou indo acompanhado de 2 feras. 2 feras. 2 atletas, 2 guri novo. Pelo que eu sei, pelo pouco que eu vi, eu vou passar perrengue para acompanhar esses caras. A gente está indo com uma média alta, uma ideia de fazer uma média alta, mas aqui tudo pode acontecer. Estamos começando às 8 da manhã. A temperatura está muito agradável. Deve estar ali por volta dos 17 graus. Quase friozinho. O ventinho litorâneo aqui pegando, né? Sendo que a areia está bem socada. Então vamos acreditar que o terreno vai estar firme. Em sua grande maioria. Em grande parte. Eu sei que eu vou passar trabalho acompanhando essas feras. São 2 guri novos, 2 atletas. Eu vou comer um dobrado, sei disso. Mas não se assustemos. Ontem essa faixa de areia aqui de cerca de 100 metros não existia, estava submersa. Então, ontem e anteontem. Então não tinha como progredir no terreno. E hoje a maré baixou ontem, deu tempo de secar a areia e agora virou uma avenida. Ótimas condições para caminhar. Qual é a expectativa, Michel? A expectativa é maravilhosa, estamos confiantes. Se Deus quiser vai dar tudo certo, Maragato. E tu, Anthony, qual é a expectativa? Pô, as melhores possíveis. Tô muito confiante. Opa, olha a nossa. Tô muito motivado, meu amigo. É a realização só de um grande sonho. Começa aqui e termina no Chile. Cara, eu é que fico contente. Eu me sinto extremamente privilegiado por participar dessa conquista, desse sonho de vocês. E o mar hoje está assim. Nem parece que ontem estava aquele caos na praia. Olha aí. Ah, tá meio chocolatão. Característica do Mar Gaúcho. Pessoal voltando pra praia. Pessoal curtindo. Ali meus guerreiros. Estamos fechando os 10 quilômetros, primeiros 10. Bora! Bora que tem chão para ganhar hoje ainda. O clima, se é a época do ano, ou porque hoje é segunda-feira. Mas a praia tá meio... bem pouca gente. Bem pouca gente. A gente tá vindo devagarinho. Cá estamos mais uma vez no naufrágio do navio Altair. Vocês vão ver o Altair aqui atrás. Fazia tempo que eu não vim aqui. Tempo, né? Desde o ano passado. Vou deixar a história do Altair nos cards aí. Vocês vão ver que ela é bem bacana e bem peculiar. Eu tô vendo um destroço lá atrás, uma parte, não sei o que é aquilo, eu não tinha visto aquilo antes. E na mesma região do Altair,
Aqui atrás tem uma reserva. Acho que eu lembro que eu acampei aqui com o Marcos quando eu vim com eles. É um lugar bem bacana mesmo. Tá um pouco mudado, é claro. Eu lembro que tinha um arroio gigante aqui. Não tem mais. Pois, como eu disse, essa praia está em constante mutação. É o mais interessante dela. Chegamos nas ruínas do Eldoar. Eu lembro que quando eu estive aqui ano passado, tinha um rio passando aqui no meio. Agora não mais. A chuva apertou de novo e eu vim me abrigar aqui nas ruínas do Eldoar. Sim. Estou abrigado aqui. Se tiver que ficar aqui, tem água, tem lugar para montar barraca, tá meio de boas. E o resto do hotel tá soterrado embaixo daquela duna ali. Essas ruínas são muito antigas, né? Olha aqui, ó. Lembra que aqui tinha um rio. Ali no Eldoar agora, como eu digo, essa constante mutação. Então ela está sempre mudando, sempre modificando. Fora os pontos construídos pelo homem, o resto é tudo se modifica constantemente. Surgiu uma bolha gigante no pé do parceiro, nós vamos parar mais cedo, porque isso aqui não é uma corrida não é corrida, é tudo, a gente vai avaliando de acordo com como der. Então nós vamos ficar aqui, ó. Olha só, estamos aqui montando os acampamentos. Tá aqui a minha barraca, deixei uma porta aberta aqui para ventilar bem. Tá lá Michelzinho montando a dele. Tá ali o Anthony montando a dele. Vamos! O lugar aqui é surreal, gente. Surreal mesmo. Aqui na frente tem um lago de água doce. Lá atrás tem a usina eólica, um dos parques eólicos. O lugar é surreal. Tinha até uma rede ali. Até já me estiquei na rede. Tem gramado, gente. E tem estrutura do pessoal que vem pescar. O lugar é top. Top mesmo. Muito top. Tá ali o marzão pegando. Olha que pintura, gente. Olhem que pintura. E o interessante é que essa aqui é uma das únicas partes do trajeto que tem área verde com árvores. Daí tem essas habitações aqui. Sempre que eu passo aqui eu vejo essas construções, mas eu nunca tinha chegado aqui. E hoje deu um jeito. Muito, muito show. Como já me disseram, a natureza é o escritório de Deus. Lindo, muito lindo. E ali o Atlântico. A sua parte mais extrema no sul. Água doce aqui, água salgada lá. Muito show. Muito show.
Aproveitei que os guris estão ali providenciando a boia. Eu vim esticar o corpo um pouquinho, dar uma ajeitada nas minhas coisas. Tô aqui no meu ninho. Só vou levantar para jantar. Bom dia. 5h20 da manhã. Olhem isso. Vale a pena ou não vale? Estamos terminando de arrumar tudo. Aquela velha máxima, temos que deixar melhor do que encontramos. Agora são 6h20 da manhã. O sol já levantou, tá bacana. Já mostrei pra vocês ele nascendo. Todo mundo de café tomado. E vamos de novo. Como eu sempre digo, esse ambiente é muito hostil. Então, por mais bem preparado que o cara esteja, pode acontecer uma série de coisas. Nós paramos antes da meta ontem porque o Michel estava com uma bolha imensa no pé. Ele disse que não estava incomodando, mas para evitar qualquer perrengue, pois são diversos dias, né? Se fosse forçar, poderia piorar a situação. Então a gente parou um pouquinho mais cedo e a gente recupera hoje, ou hoje, amanhã. São números, só números. A previsão é passar o Sarita hoje. Vamos fazer o possível para dar certo, para a gente atingir a meta. E a praia está assim. Lá no horizonte eu vejo um carro se deslocando. O mar hoje está bem mais agitado. E lá é isso. Dia lindo. A temperatura está agradável. Apesar que o sol está prometendo. Tá um ventinho quase sul. Perdão, quase norte. Então tá ajudando um pouquinho. A praia tá parecendo uma calçada. Vamos tirar um pouco do atrasado. Iniciamos a caminhada às 7h05 da manhã. Bora, carro. A gente quer ir no Sarita. Sarita é logo ali. E aqui, meus amigos, mais uma vítima do cassino. E esse aqui não era dos pequenininhos, não. Era bem parrudinho. Olha lá, a gente quebrou no meio, troço. Que doideira. É a natureza. O que eu digo, cada vez que a gente vem aqui, o troço está diferente. Um lugar mais lindo que o outro. Olha só. Isso aqui é a água que desce da reserva do Taí. Eu já acampei aqui, gente. Acampei no pé desse primeiro catavento, que eu acho que foi, não, foi desse aqui. Gente, é surreal mesmo. Lindo demais. Aí o pessoal pergunta: ô Maragato, tu não enjoa da praia do cassino? Não, eu não enjoo. Como é que eu quero enjoar num troço desse? É só. Eu estive aqui há meses atrás, não tinha isso. Vocês sabem que eu adoro fazer travessia em praia. Adoro. E uma coisa que me incomoda muito é o protetor solar com essa areia e o cara fica parecendo um croquete. E resolvendo isso, eu estou usando a BRK. Ela tem um fator solar
vezes 50 a mais. Então já não precisa do protetor por aí. Veste muito bem, estampas maravilhosas. Esse modelo aqui em questão eu adorei. Fica a dica, RK é show de bola. E aqui, gente, mais uma vítima do cassino. Não sei se faz parte daquele que tá lá atrás, mas era grande mesmo. Era grande. Tô curioso em saber o que que é lá. Aquele pontinho parece uma barraca, mas eu não vou lá. Eu não vou não. Aqui dá um showzinho. Lá na frente tá o Anthony. Bora lá. Parar um cinquinho aqui. Descansar, hidratar. O sol não tá muito forte hoje. O vento tá quase ajudando. Então tá dando uma força. Mas mesmo assim o desgaste é grande, bem grande. O Michel tá com uma pequena bolha no pé. Pequena bolha no pé. Coisa pequena. E o seguinte, trilheiro experiente, calçado surrado, amaciado, ninguém tá livre. Daí, Anthony, é para amadores? Nem um pouco, nem um pouquinho, nem para curioso. Olha aí, ó, nem para curioso, essa aí eu não tinha ouvido ainda. A alternativa é ir tipo o manezinho da ilha. Chinelinho. Vamos ver o que vai dar isso. Gente, infelizmente o Michel não vai conseguir concluir. Os pés deles estão tapados de bolhas, tanto na lateral, embaixo, em cima. Ontem era uma, hoje são 5. Que a gente contou. Então a gente voltou um pedaço aqui, conseguiu uma carona para ele. A gente está atrasado. Agora vamos tentar ganhar terreno. Eu fiquei triste pelo Michel, que é a segunda vez que ele tenta. É a segunda tentativa dele. Nossa moral foi um pouco abatida, perdemos o parceiro, né? Mas a gente voltou ainda cerca de 2 quilômetros acompanhando ele para conversar com o cara que estava pescando, para conseguir a ver se ele dava carona pro Michel. O Michel estava bem abatido. Na próxima. A praia vai continuar aqui. Aí eu e o Anthony descemos um passo forte, bem forte, para tentar tirar um pouco para trás. Nós já fizemos contato visual com o Sarita, só que a gente sabe que o Sarita está muito longe. 4 da tarde. Nós ainda não chegamos no Sarita. 10 quilômetros pela minha marcação. A paisagem é, como sempre, surreal. E estamos chegando no maravilhoso Farol Sarita. O que tu achou do Sarita, André? Ele é muito maneiro, mas chegar até aqui foi bem gostoso. Tá sendo. Eu sempre digo que o Sarita ele causa uma maldade no coração da gente, porque a gente assiste ele, a gente vê ele muito longe e não consegue chegar nunca. Só que eu e o Anthony a gente veio num passo tão louco, a gente veio tão focado que a gente não deu bola pra miragem. A gente veio querendo bater a quilometragem e chegamos aqui bem de boa. E daí o terreno é assim. É assim. Pra reta final, assim, a gente querer chegar e descansar
é estressante fisicamente. Percebendo agora que eu estou vermelhinho. Eu usei protetor solar e estava de chapéu o dia inteiro. Nós montamos um acampamento aqui atrás do Sarita. O vento cruzado aqui atrás é uma coisa bizarra. Bizarra mesmo. E parece que vai arrancar tudo. O dia hoje foi puxado. Agora o Anthony disse que vai fazer um café. Quando a gente chegou não fez, ele tá me conversando, ele não fez ainda. Mas a esperança é que nem sogra, é a última que morre. Ai, ai, cansado, bem cansado. Bom dia. 5h14 da manhã. A noite foi bem complexa. Eu tive que improvisar uma touca quando eu vim, pra ver se tapava o ouvido por causa do barulho do vento. Vamos ver como é que tá na rua. Uau! Uau, tudo laranja. Vai ser um dia lindo hoje, irmão. Tomara que não tenha sol. Olha o tamanho que ele tá saindo ali. 13. É lindo esse lugar, gente. Ele cobra caro pra gente vir aqui. O desgaste emocional, físico, ele cobra caro. Mas o que ele entrega é surpreendente. Pior que à noite eu me acordei com a areia no olho esquerdo, que o vento que tinha aqui era surreal. E acordei com areia no olho. Até acho que eu tirou, mas acho que machucou um pouquinho. Tudo pronto. Que hora é agora? 6:45. O Anthony está terminando de arrumar a mochila dele. Já tomamos café, bem descansado. O desgaste muscular ontem foi muito forte. A gente veio num trote muito louco mesmo. E a previsão hoje é virar 40 e alguma coisa, para tentar tirar um pouquinho do atraso, que a gente veio com a intenção de fazer uma média de 40. Ontem não deu. E anteontem também não deu. O pé do Michel começou a incomodar já no primeiro dia. Acontece, pode acontecer com qualquer treineiro experiente. Bolha é uma coisa que não tem como prever. E não foi uma, foram 5 bolhas que ele teve, cada uma num lugar do pé. Calcanhar de um pé, lateral do outro pé, minguinho de um pé, na planta do outro. Então talvez calçado, talvez meia, não sei. O Michel é um cara experiente. Ele ficou muito frustrado, e a gente por ele. Mas com a ideia que tem que andar 40 e poucos. Então é punk. Se torna pressão, porque é uma média alta, né? Pra mim, pelo menos, é muito alta. 40 e 40 e 40. E como a gente está atrasado, tem que virar mais de 40. Pelo meu cálculo, a gente está 15 quilômetros atrasado. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos andar um pouquinho a mais hoje, um pouquinho a mais amanhã. Daí a coisa vai para os eixos. É longa distância, não é corrida de 100 metros. Então a gente tem que zelar demais para não se arrebentar, porque senão não conclui. Esse é o cassino. Bem, entrando no terceiro dia, é o dia que geralmente o pessoal sente o baque devido ao estresse físico, ao isolamento. No caso, como eu tô com um colega, não é tanto. Apesar que eu tô acostumado a fazer isso aqui sozinho.
terceiro dia é o dia que o teu corpo diz, ó, tá demais. E a gente já veio numa espiral doida de ontem. Vamos ver se hoje a gente consegue ir mais na manhã. É que a gente caminha um pouquinho mais, mas para não fatigar tanto a musculatura. Vamos ver. Eu até mudei um pouquinho a configuração da carga da minha mochila, ver se ela vestia melhor. E existe o padrão aquele, o leve embaixo, o pesado em cima e tal. Só que às vezes a gente procura uma forma de encaixar melhor. Chegando aqui, que tinha uma placa dizendo que, apontando a história do farol. Não tem mais. Ah, temos um detalhe que eu esqueci de comentar. Eu tenho cerca de 400 ml de água. O Anthony tem um pouquinho mais. Então, nós achamos um igarapé ontem aqui perto do Sarita. Só que a gente estava com muita sede, fizemos janta, tomamos café. Agora a gente tem que achar um igarapé para abastecer. Como é que tá hoje, Antônio? Pá! Nota 10, 100%. Mas ontem foi punk. Pô, foi cansativo demais, bem puxado. A gente veio num galope louco ontem. Louco mesmo. A trote. Eu não enxergo nada. Mas o Chuí é logo ali. Aí falta pouquinho. Sim. Se Deus quiser, a gente chega Menos de 200. A gente chega quase na metade hoje, se é tudo certinho. E depois é contagem regressiva. Olha só. Rastros. Mais rastros. Galera de bastão. Provavelmente seja o Fernando com o pessoal da travessia, que está ocorrendo agora uma travessia do Caminho dos Faróis. Eu não sei exatamente aonde arranca. Eu sei que começou acho que foi na segunda. Claro que eles vão sem equipamento, sem nada. Esqueci de mostrar ali. Aqui, ó. É a entrada dos caminhões, entrada e saída, né? Dos caminhões da extração de pinos. Lá tá o Anthony, firme. E aqui, gente, pelo quilômetro 70 e picos, tem quase uma vila aqui, um monte de casinha aqui. Tem a caminhonete. E daí eu encontrei o meu brother que trabalha na extração de pinos aqui. Eu pedi água pra ele. Bom rever o amigo, claro. E ele, não, tô voltando aqui, eu já trago água pra vocês. Meu brother lá da extração de pinos mandou 4 litros d'água pra cada um. E daí passou um outro brother aqui e deu garrafa com gelo pra nós. Ou seja, a água gelada aqui vale mais que dinheiro. Ah, pesa? Pesa. Com certeza pesa. Mas eu não me importo de carregar. E tu, André? Nem um pouco. Gelinho na praia, meu amigo? Bora lá. Agora a gente sabe que tá garantido a hidratação do dia. Vamos bater marcha. Essa imensidão aqui e esse isolamento. É por isso que a gente disse, se o cara for meio problemático, ele vai dar uma bugada. Decidimos parar para almoçar. Tá com fome, Antônio? Muito. muito mesmo. E a nossa vista para almoçar vai ser essa aqui, ó. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de almoçar com uma vista dessas. Nós temos Um lago privativo, uma piscina. Nós temos. Aqui tá legal, ó. Tá sequinho, ó. Tá bem agradável para andar. Assim dá para ganhar campo, Antônio. Muita coisa. Ali virou o sol.
Vamos ver se a gente ganha campo, né? Nós perdemos ali, perdemos 1h e pouco no almoço, mas foi lucro. Vinha voltando agora num bate-volta no Chuí, no comboio, e o Anthony fez sinal pedindo uma água gelada. Daí ganhamos água gelada. Daí eu perguntei se eu pedi pra eles, se não fosse abuso, pra eles levar as garrafas vazias que a gente estava carregando, né? E ele, muito simpático, disse que não teria problema. E ele perguntou se a gente queria pão. Cara, é claro que eu queria pão. Ah, um pãozinho. Vou fazer uma torradinha de acampamento hoje. Top de linha. É, as coisas simples da vida fazem falta em lugares assim. Sol escondido no guardinho. Daí começou a cair uns pingos trouxa. E agora o vento sul. Ah, vento contra é um problema. Fazer o que, né? É praia, tem vento. E aí, Antônio, o que tá rolando aí? Pãozinho com queijo e linguiça. E bacon. Torradinha torrada, campeira. Cafezão, top. Calma aqui. Banquetaço. Não, saco vazio não para em pé. Tá louco? E com essa bizu aqui, gente, ó. Que a nossa preocupação de ter que tocar 1h, 2 a mais, né? É uma coisa É o muito. mínimo agora. Aqui. Nós vamos tirar um tempinho aqui pra tomar café, pra descansar um pouquinho e ó, dá-lhe marcha. Estamos morrendo. Lugarzinho bem aconchegante. O sol mostrou a cara de novo. Antônio, Oi? acabamos de romper o 100k. Quê? 100k. Meu Deus. Parando pra almoçar. Parando pra almoçar e tomando café da tarde. Vivendo, brilhando, cheio de energia. E nós estamos com... A gente, pela nossa média diária, a gente tem que fazer mais 5. E nós temos que tirar um Logo pouquinho. ali, ó. E temos que tirar um pouquinho do atraso. É, aí é outra história. Vamos dar-lhe. Vamos lá e vamos ver como é que Que vai estar. travessia, galera. Sem noção. Ó. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Assim, ó. Lindo demais. Está num lugar isolado. O único som que tu escuta é o mar e um pôr do sol desses. Claro, a parceria conta. Porra, muito. Muito aprendizado, ó, sugando o máximo que dá. Aprendendo como Deus não Deus. fazer. Vivendo, coroa, vivendo, meu mestre. É o melhor do mundo. Mas tá show, tá show. A gente tá no ritmo de... De a gente- passeio. Mas a gente tá num ritmo razoavelmente forte. Puxado, puxado. Só que devagar a gente para de vez em quando. Claro, você me conhece, eu dou aquela paradinha a cada tanto. Agora menos, porque tem um atleta comigo. Mas em compensação a gente para pra almoçar. A gente para pra tomar café. Então, Visual, vê, namora o visu. Deus do livro. Porque é sempre único. É a 5ª vez que eu venho pra essa praia. Aqui nesse lugar que eu tô passando agora é a 5ª vez. E toda vez que eu venho aqui ele tá diferente. É impressionante. Então, Eu, como nativo, é a minha primeira. E pois eu é, né? sonhei por 25 anos fazer essa trilha, essa Tá bom. travessia. Tá fazendo? E tô conseguindo hoje. Realização do sonho. É barbada? Nem um pouco. É lugar para aventureiro? Nem curioso, nem amador. Deus o livre, galera. Mas, vamos lá. O que é do homem, bicho não corre. Sim! Olha aí. 8 da noite. E é assim. É surreal. Eu queria ter força para subir nessa duna aqui e mostrar para vocês lá de cima. Mas não vai rolar.
demais, isso aqui é demais. Vamos gravar assim. A gente deu-lhe marcha e eu consegui alcançar os caras. Meu querido amigo Fernando. Faz tempo que a gente meio que se cruza, dessa vez fechou de achar um acampamento. E o nosso amigo Paulo Maresco. Aí, tamo aí.